Tudo gravando direitinho. Certo? E vamos lá. Certo? Nossa prática agora é a penúltima, tá? A prática de turbina Pelton. Então, está acabando, gente. Calma. Tranquilo, tá? Essa e mais uma. E depois fica só por conta da gente fazer o nosso trabalho. O trabalho normalmente que eu fazia era um trabalho que demandava tempo, né? De várias aulas, né? E bastante, vamos dizer assim, planejamento e assim, boa vontade dos alunos, que era fazer um projeto, né, de, uma, de um rotor de bomba, né, e esse rotor ele tinha que ser construído. E a gente construiu ele utilizando o próprio laboratório lá de usinagem, certo? E materiais que às vezes era sucata que sobrava no próprio laboratório, porque pegava um pedaço de chapa que já foi recortado, alguma coisa assim, ou que o aluno trazia de casa, certo? Nada muito, vamos dizer assim, ah, nada que demandava um material muito específico, etc. Né? Fazia um rotor mais simples, né? Às vezes com um pedaço de ah, da lata de tinta, uma coisa assim, que tem uma resistência um pouquinho maior. E aí cortava o rotorzinho, etc. Fazia, construía, fazia o caracol também. E aí a gente chegava e ensaiava o rotor, fazia competição, era super legal. Certo? Uma maneira, inclusive, né, de ir além, né, da parte de teoria e mostrar que funciona, etc. Então era bastante interessante, os alunos gostavam bastante. Certo? Para esse semestre, né, nós vamos trabalhar, o trabalho que a gente vai fazer vai ser mais voltado, né, para a parte do projeto em si. Porque não tem como fazer a montagem, tem como a gente encontrar no laboratório e ficar eu ajudando vocês lá a construir os rotores. Certo? Mas daqui a pouquinho vocês vão receber o material com as orientações para fazer a construção dela. Tá? Então, para a aula de hoje mesmo, né, a gente vai basicamente, né, ver as características de uma turbina Pelton, para isso a gente vai ensaiar ela. A turbina Pelton é uma turbina que a gente chama de turbina de ação, certo? Ela não aproveita nada da energia de pressão que o fluido tem. Ela basicamente aproveita energia cinética, certo? Então, sobre ela, vai incidir um jato de água que vai vindo no distribuidor, onde na ponta dele a gente vai ter uma válvula tipo agulha. E quando essa válvula começar a abrir, o jato vai incidir sobre essa concha bicôncava aqui, para ficar mais interessante para vocês verem esse efeito. Já vamos para um vídeo secundário que a gente tem. Cadê? Aulas. Pandemia 2002. Parte laboratório. Aqui. Certo? Já é a nossa turbina que a gente vai estar ensaiando. Tá? Mas não o ensaio em si, só para a gente ver o jateamento e como vai comportar. Certo? Aqui a turbina. Ela é basicamente esse conjunto de conchas aqui, todas elas bicôncavas. Eu estou mostrando ela aqui pela lateral para a gente poder ver, né? O nosso distribuidor, que é só isso daqui, tá? Ele pode envolver ela com várias válvulas tipo agulha aqui para poder criar jatos que vão atingir, né, defasados ao longo, né, como é que fala? Ao longo como é que fala? Da superfície lateral aqui da turbina em si, ou seja, vem abraçando em cada um numa direção para poder defasar as forças, né? Vão aparecer na turbina para equilibrar elas. No caso nosso, vai ter uma forcinha aqui, então vai ter uma força horizontal aqui que a turbina vai ter que vai acabar aparecendo sobre a turbina aqui, que não vai ficar desequilibrada. A gente precisa que o eixo, né, equilibre ela. E é basicamente isso. A gente tem a válvula tipo agulha que a gente está vendo aqui, e ao abri-la, ela vai se afastar, o que vai fazer com que o jato de água ele seja direcionado para seguir basicamente o perfil da agulha e ser direcionado diretamente para as conchas, tá? Então, abrindo aqui, posicionando, zoom melhor. Então, abrindo aqui devagarzinho, certo? Já dá para ver o jato de água atingindo. E quando ele atinge a turbina, a gente vai ter justamente isso aqui acontecendo. O jato vem, atinge a turbina e ela vai desviando ele.
tá? Conforme eu vou abrindo, a vazão vai alterando, mas basicamente a gente vai ter o jato incidindo nesse sendo direcionado para fora. Dá para ver ele vindo nessa direção e para trás teria um segundo jato, já que ela é bicôncava, certo? Está vendo incidência, quanto maior a vazão, notem que o ângulo, né, sobre para a direção onde a pá está direcionando o escoamento vai ficando diferente, certo? Daqui a pouquinho vai começar a girar. Vai. Pronto. Ela começa a girar muito rápido assim, porque tem o atrito estático do eixo, né, com o mancal aqui, e quando é vencido, aí ela passa para atrito cinético e fica bem menor, ela acelera de uma vez, certo? Então, controlando a vazão aqui, vou fechar um pouquinho, só para a gente ver esse aumento da vazão aos poucos, certo? Ou não. Vou só aumentando. A gente vai ver para onde, né, que o jato de água ele vai sendo direcionado, conforme ela está girando. Então, aqui, ó, o maior for a vazão que vai dar atingindo ela, o ângulo para qual a turbina vai estar desviando a água vai alterar. Mesmo que ela tente enviar a água apenas para trás, a gente vai ter, em função da vazão e da velocidade da turbina, né, diferentes pontos onde ela efetivamente está desviando a água, certo? Então, essa é basicamente a ideia. Jato incide sobre a concha e é bidividido, né? Um bocado vai ser direcionado para cá, outro bocado para trás. Um bocado para esse lado direito, outro bocado para o lado esquerdo. Certo? Então, esse formato bicôncavo que é justamente para justamente facilitar, né, essa divisão aqui do escoamento, não ter nenhum, como é que fala, ajudar a manter as forças sobre a turbina equilibradas, já que o jato vai se desviar tanto para um lado quanto para o outro, evitando que uma parte maior vá para um lado e outra parte menor vá para o outro, etc. Certo? E essas conchas, né, elas têm uma repartição aqui, ó, também esse corte aqui, ó, na ponta delas. Isso para quê? Para ajudar na transição entre, né, uma concha e outra, certo? Porque ao invés de eu ter uma borda aqui, ó, que joga água para qualquer direção, na hora que faz esse recorte aqui, ó, quando já estiver incidindo ou for fazer a transição, vai primeiro incidir sobre este pedacinho aqui, que já vai começar a fazer a divisão, e conforme vai avançando, ele vai direcionando aqui para baixo até fazer a transição para o próximo. Então, isso vai ajudar a melhorar a eficiência da turbina ao a gente não ter, né, essa bloqueio aqui pela como é que fala? Essa bordinha aqui para atrapalhar o escoamento em si, certo? Então, pelo que a gente viu, né, o jato incide, né, tangente, né, à rotação ou ao movimento da turbina. Então, ela além de ser uma turbina tangencial, uma turbina de ação, não aproveita nada de energia estática, só aproveita energia cinética. Se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente está vendo, né, que a própria turbina em si ela está aberta para a atmosfera, então não há necessidade nenhuma de. Não tem nem como ela aproveitar a energia de pressão, né, porque não vai existir uma diferença de pressão nela em si, então só vai aproveitar a energia de pressão, certo? Bom, essas turbinas são uma característica bastante interessante, né? Porque a maior eficiência para elas ocorre quando ela está numa queda muito elevada e ela está com uma vazão relativamente pequena, certo? Ou seja, uma turbina para trabalhar com grandes quedas, né, e vazões pequenas, certo? E isso não é bem a característica que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é formado por escudos antigos, ou seja, há muito tempo, né, que o oceano subiu do, como é que fala? O movimento das placas tectônicas, né? O Brasil sai de dentro do mar, como quase todo ele. É, e depois dessa subida, né, você teve muito, muito, muito tempo para poder ter desgaste dos elementos sobre os nossos picos. Então a gente vai ter quedas baixas, nosso relevo vai ter desníveis, como é que fala? A gente chama de médios a baixos, onde 200 metros para diferença de altura de 200 metros são normalmente, né, as maiores quedas que a gente tem. A gente tem uma outra queda maior que isso, tá? Mas são muito. Como é que fala?
são pontuais, né? A gente tem um de 400 metros lá no Planalto das Guianas, que é no meio da floresta amazônica, não dá para produzir energia hidrelétrica lá, ainda bem, certo? Ah, e umas outras quedinhas aí, mas a maior parte são desníveis, né, relativamente mais baixos, então menores que 200 metros. Então isso atrapalha um pouco a aplicação da Pelton para a gente. Então, como a gente também está numa condição onde a gente está numa zona tropical, né, para o país, a gente tem uma grande, como é que fala? Convergência, né, de umidade vindo do oceano e das florestas, ou pelo menos tinha das florestas, né, porque queimou tudo. Aí o que acontece é que a gente tem rios bastante caudalosos. Então é justamente o oposto da operação da Pelton. Então a Pelton, para produção de energia hidrelétrica de grande porte, ou para atender a, como é que fala, a rede de transmissão brasileira, ela é praticamente pequena, certo? Porém, não é inexistente. Isso porque, se a gente for olhar a construção da Pelton, como é que fala? O que a gente precisa de instalação para ela é muito pouco, certo? Em questão de custo, em questão de instalação, principalmente de pequeno porte. Então, tem algumas aplicações rurais, normalmente, que acabam utilizando, ou algumas instalações rurais que acabam utilizando isso, principalmente na época que a gente não tinha a eletrificação rural. É um programa que começou principalmente na década de 90 e 2000, expandiu bastante para a gente, certo? Onde foi levada energia hidrelétrica para a região rural de várias cidades. Tá? Ainda estamos nesse processo, ainda, certo? Mas era comum você ter pequenas usinas hidrelétricas, né, para atender justamente uma, como é que fala, uma localidade que às vezes era a sede da fazenda, às vezes era um arraial, onde você tinha é, sei lá, 10, 12 casas e utilizava esse tipo de turbina. Por quê? A construção dela ela é barata, você pode fazer ela em ferro fundido, por exemplo, em bronze, simplesmente faz o processo de fundição lá com metal, certo? E o próprio molde, né, já fica no formato que você precisa para a concha, tá? E aí você colocava isso no eixo, né, colocava alguns volantes de inércia e direcionava o escoamento para a, como é que fala? Para a turbina através da válvula, de uma válvula única, por exemplo. E você ajustava a vazão na válvula para dar a tensão que você precisava, e era isso, certo? Você não tinha nenhum tipo de sistema de controle, você não tinha nada muito sofisticado. Então era muito, como é que fala? Era bem bastante rudimentar, mas bastante barato você fazer isso, tá? Então era o suficiente, por exemplo, você tocar algum motor, por exemplo, fazer uma moagem de cana, uma coisa do tipo, etc. Mas aí não. Sempre muito barato, muito rústico, né? Vamos dizer assim, a produção hidrelétrica roots, né? Raiz. Mas mais porque baixo custo de operação para ela, etc. Certo? Aqui mostrando a Pelto, né, com dois jatos. Pode ter vários jatos em si, né, mas o que interessa esses jatos estarem defasados para não atrapalhar no escoamento, né, entre cada saída e melhorar um pouquinho. E um pequeno detalhe aqui para a gente, tá? Basicamente, para a gente controlar a rotação da turbina, o que a gente entende, né, é que ela vai estar associada a um gerador e esse gerador vai estar ligado a um tipo de rede. Ou seja, vai ter lá um consumo e esse consumo vai criar um freio, uma força contra-eletromotriz ao movimento da turbina, certo? Então, o que acontece? Para a turbina em si, a instalação, o desnível da água não vai mudar. É uma queda de água que você vai ter. Aí você vai ter, por exemplo, uns 10 metros e aqueles 10 metros vão se manter, certo? Então, você aproveitando um desnível natural, ou às vezes você construiu lá uma barragem. Mas de todo jeito, aquela variação de altura não vai existir, certo? O que mais? No seu gerador, o número de polos é fixo, certo? Você não vai ficar trocando de gerador. Então, o que ocorre é que, quando a gente tiver essa turbina operando, né, em contato com a rede, com o consumo pode variar,
certo? Ao longo do dia, etc. O que não pode variar para a gente é a frequência com que a turbina está gerando a corrente dela. Ou seja, eu tenho que ficar trabalhando com 60 Hz, certo? Não pode ficar 59, 58, 60, 62, 63, tem que ficar no 60 certinho. Então, aquela força contra a eletromotriz, ela depende, né, claro, do número de polos e depende também da rotação da turbina. Para manter essa rotação da turbina, a gente precisa de uma vazão específica. Então, qual que é a ideia? Já que a, a única maneira da gente poder variar a potência que vai aparecer sobre a turbina vai ser em função da vazão, a gente precisa de um controle da vazão, porque o tipo de fluido não vai mudar, certo? O peso específico dele é o mesmo, a altura manométrica que a gente vai ter de queda, ela é a mesma, mas a vazão ela pode alterar. E essa alteração depende basicamente da abertura e fechamento da válvula. Então, essa é basicamente a ideia. A gente tem que controlar, né, a frequência da rede, basicamente em função da velocidade angular que a gente vai ter para a turbina, e essa velocidade angular depende basicamente da vazão, certo? Por isso que aparecem inicialmente, tá, controles mecânicos para poder fazer manter, né, a abertura, onde basicamente você tem um sistema, né, de massas que vão estar girando, e se elas estão girando com velocidade maior, elas vão tender a se afastar, você vai ter um processo de fechamento para a válvula. Se elas estão girando muito devagar, vai tender a se fechar, e ao se fechar ela abre a válvula, certo? Então, um controle mecânico, né, bastante antigo, mas que a gente tinha vigente aqui no Brasil até década de 90, coisa assim, ainda tinha, certo? Hidrelétricas relativamente grandes, né, operando esse tipo de coisa, certo? Hoje já está tudo eletrônico. Então você tem lá, como é que fala? Medidores para frequência, né, da rede, e em função desses medidores dar um sinal positivo ou negativo, a gente tem um controle via eletroválvula, né, para você fazer abertura e fechamento, né, da do distribuidor para as turbinas. Então é uma maneira da gente controlar, certo? Lembrando, quando a gente tem um projeto de hidrelétrica mesmo, a gente precisa ter um monte de liberações ambientais para poder fazer a construção do reservatório, se existir um reservatório em si, certo? E você tem que ter todo um planejamento. Você precisa garantir, né, por exemplo, que você esteja, né, com uma vazão mínima para aquele rio o ano inteiro. Então, você estuda, né, qual que é a vazão dele ao longo de alguns anos para poder perceber, né, quais vão ser os momentos de cheia, quais vão ser os momentos de seca, etc. O que vai acontecer com aquele rio. Então, que você constrói a represa para regularizar a vazão. Você passa a ter uma responsabilidade sobre a vazão do rio em si. Então, você não pode deixar nunca que ele seque, né? Então você tem que garantir, né, uma vazão mínima o ano inteiro, certo? Que está em torno de 30% a vazão como é que fala, nominal do rio, certo? Mas, como é que eu vou dizer? Dependendo do tipo do rio, do tipo de regime, essa fração pode alterar, tá? Isso é por norma ambiental da Agência Nacional de Águas. Então você precisa manter uma vazão mínima o ano inteiro, certo? Tem toda a parte de impacto que a gente não vai falar, impacto ambiental que a gente vai falar aqui, mas também tem, vamos dizer assim, você tem objetivos diferentes para de reservatórios diferentes. Para extrações do tipo fio d'água, por exemplo, o que se espera, por exemplo, que seja uma barragem de acumulação, ou seja, durante o período de menor consumo, que seria o período da madrugada, etc., você deixa uma vazão mínima passando e vai acumulando água na represa, certo? Para quando a turbina for efetivamente atuar em função vamos dizer assim, do contrato de prestação de serviço, por assim dizer, o contrato de venda de energia hidrelétrica, ele te fala quais horários que aquele tipo de turbina vai operar. Ela pode operar o dia inteiro, ela pode operar
em alguns intervalos de tempo. Por exemplo, quando você uma turbina que foi contratado para operar no período de pico, certo? Nós temos dois picos, tá? Um que vai de 1 hora até as 3 e outro que vai das 16 às 22, tá? Então vamos dizer que você foi contratado para aquele período de pico de 1 às 3 horas, de 1 às 15, certo? Quando o pessoal normalmente liga o ar-condicionado, etc, coisa do tipo. Aí o que acontece? Você acumulou água durante o dia, e durante a madrugada, e na hora que for chegar nesse intervalo de tempo, você usa a água acumulada para produzir energia hidrelétrica. Então, você tem uma barragem que o nível dela vai variando ao longo do dia, certo? E durante a produção, né, ela vai gastar boa parte dessa água para poder fazer a produção de energia hidrelétrica. Então é como se ela produzisse a mais do que o rio tivesse disponibilidade para poder fazer produzir, né, nominalmente, e basicamente com uma barragem de acumulação. Então ela acumula de dia para dia, às vezes acumula a vazão de uma semana, coisa do tipo. Ou você tem uma usina de base, como por exemplo Itaipu, Furnas, etc. Tem reservatórios gigantescos, certo? Que vão acumular água como é que fala? Durante estações para manter a produção de energia firme, né? Para garantir que o ano inteiro você tem energia, né, no país, certo? Então são diferentes tipos de hidrelétricas que a gente acaba tendo, né, justamente em função do objetivo que cada uma delas tem, e é um objetivo estratégico, tá? Certo? Porque você precisa, na verdade, não só dessas turbinas dessas hidrelétricas de grande porte, mas de pequeno também. Porque as de grande porte normalmente têm turbinas muito grandes, então elas demandam bastante tempo para, de repente, né, responder à demanda, certo? Porque a sua demanda, ela não, como é que fala? Ela não tem uma inércia mecânica, certo? As pessoas chegam, simplesmente ligam a lâmpada, por exemplo, você vai ter uma demanda na rede imediata, certo? Enquanto para a turbina, para ela poder restabelecer, você vai precisar abrir uma válvula, como é que fala? O fluido vai acelerar um pouco mais para poder chegar com maior vazão lá na turbina, certo? Então tem todo esse efeito, esse delay, principalmente para turbinas de grande porte, tá? Para as turbinas de menor porte, elas estão lá também para atuar durante esse processo de elevação, né, da curva de consumo, que a resposta delas é bem mais rápida, certo? E aí, para a gente trabalhar um projeto de uma turbina, certo? Seja ela um protótipo ainda, ou seja uma turbina real, é normalmente de descrever, né, quais vão ser as curvas, né, de rendimento em função da rotação dela, certo? Da potência em função da rotação e da vazão em função da rotação. Por que em função da rotação? Lembra? Para a produção de energia elétrica, eu preciso de uma rotação específica para ela me dar uma frequência específica no gerador. Então, para a turbina, a gente leva em consideração justamente esse efeito aqui, ó, da rotação e o que vai acontecer com a potência, a eficiência e a vazão para cada uma delas. Se a gente for olhar essas curvas, elas seriam mais ou menos assim, ó. A, como é que fala? A potência efetiva em função da rotação para Pelton, tá? Ela vai descrever uma parábola desse jeito assim, assim como a eficiência. Aí, no caso, para cada vazão, a gente vai ter uma rotação. Então, uma curva que vai ser basicamente uma reta paralela, né, ao eixo da rotação. Certo? Por que essa potência aumenta e diminui, né? Por que essa eficiência aumenta e diminui? Basicamente, quando a gente estava vendo o videozinho, vocês notaram que conforme a gente tem vazões diferentes, né, o ângulo com que como é que fala, o ângulo para onde, né, a água está sendo desviada, ela vai mudando em função da vazão e da rotação da turbina. Então, a eficiência dela depende basicamente dela empurrar esse jato, né, o quão mais para trás, melhor, certo? Mas em função da velocidade, etc., às vezes ele não consegue desviar ele especificamente para trás, certo? E aí a gente tem ângulos diferentes de saída
do jato, e isso vai influenciar justamente na eficiência, certo? Então, para vazões pequenas, a gente começa com eficiência relativamente baixa, opa, vai chegando a um valor, dá um máximo, depois cai, certo? Se a gente for criar um diagrama topográfico, onde a gente associaria, né, os valores de mesma eficiência para rotações distintas, eu pego as rotações distintas e ploto elas sobre a curva de potência efetiva, a gente vai observar vai ser mais ou menos um comportamento desse tipo, certo? Vou ter curvas aqui, ó, para diferentes aberturas das válvulas da turbina e, claro, diferentes vazões, certo? A gente vai ter, né, diferentes curvas de eficiência que a gente pode plotar, né? E vamos sobre a turbina. E claro, né, a gente também pode criar um diagrama topográfico em função do gráfico de vazão por rotação, onde basicamente para diferentes aberturas eu vou ter diferentes vazões, e se eu pego a eficiência que diferentes vazões vão ter para a gente chega lá e plota esses gráficozinhos aqui, sem medo, certo? Outros gráficos que a gente pode obter é basicamente eficiência em função da potência efetiva, né, e eficiência em função da vazão, certo? Eles vão ter mais ou menos esse aspectozinho que a gente está tendo aqui de parábola também, certo? O que acontece? Normalmente, quando a gente vai trabalhar uma turbina para uma hidrelétrica, etc., é um equipamento grande, tá? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem rio muito caudaloso. E aí o que acontece? O laboratório às vezes não tem nem capacidade física para comportar a turbina, certo? Então é bastante comum que em vez de a gente trabalhar ou fazer ensaios, né, na turbina em si, a gente trabalha em protótipo. E aí o que acontece? Baseado nas leis de semelhança mecânica, a gente associa, né, a rotação que a gente vai ter do protótipo, né, para a turbina real em função dessas expressõezinhas aqui, ó, onde a gente tem uma relação, né, entre a rotação da turbina e a rotação do protótipo, da vazão da turbina em função da vazão do protótipo, da potência da turbina em função da potência do protótipo, e por aí vai, certo? O formato das curvas praticamente não muda, certo? O comportamento é basicamente o mesmo. O que vai mudar vão ser as grandezas, certo? As vazões vão ficar diferentes, as potências vão ser diferentes, etc. Certo? Então, basicamente, fica trabalhando essas equações de semelhança mecânica quando a gente quer sair de um protótipo e ir para uma turbina real, certo? Aí tem lá as condições, etc. Vamos vir para a parte aqui do nosso teste, que é basicamente o esquema da nossa bancada. O que a gente vai ver nela? Ah, vou mostrar aqui direto nos vídeos. Certo? Opa, carneiro. Vamos para trás. Tá aqui, tá? Vou passar o videozinho não. Mas o que a gente vai ter? Tá? A maior parte dos medidores, aliás, todos os medidores a gente já viu, as de turbina, etc., de bomba, etc., então não vai fazer diferença. É a mesma bancada da bomba, tá? Só que agora o que a gente fez? Montou a turbina aqui. Vocês viram ela, né, pelo outro ângulo, que era essa parte aqui. Agora a gente está vendo ela desse lado aqui para poder ver onde a gente fazer a coleta. Então a turbina vai estar aqui dentro. E o que vai acontecer aqui? A nossa bomba vai succionar o fluido no reservatório de sucção, que é essa parte baixa aqui em azul, certo? Essa água vai sendo direcionada via essa tubulação para a turbina, e na tubulação a gente já começa a ter um medidor de pressão, que é um transitor elétrico de pressão, no qual a gente vai pegar o valor que vai ser dado aqui para a gente em barra e vai transformar ele em quilograma força por centímetro quadrado, certo? E o controle da vazão vai ser dado por essa válvula aqui em formato de agulha, certo? Conforme a gente permite que essa válvula abra aqui, a vazão passe pela turbina, ela vai se movimentar ou não, depende do atrito, tá? Mas quando ela cair aqui, ó, essa vazão cair, a gente vai ter ela passando por um canal aberto, onde a gente vai coletar a vazão em função desse vertedor triangular, certo? E esse vernier que está associado a ele.
certo? Aqui, ó, em contato com o eixo, a gente vai ter essa braçadeira, certo? Essa braçadeira, conforme a gente aperta ou solta ela, ela vai ter mais ou menos atrito sobre o eixo da turbina, o que vai permitir que a gente simule, por exemplo, o efeito de uma força contra-eletromotriz, por exemplo, tá? Mas basicamente, essa braçadeira aqui, ó, ela vai estar atuando sobre essa célula de carga que a gente está vendo aqui, onde no lateral dela a gente vai ter lá um extensômetro, ou seja, uma resistência elétrica variável em função da deformação dela, e essa resistência elétrica está associada a uma ponte Winston. Então, uma vez que ela varia a resistência dela, a ponte desequilibra e gera um valor de tensão que a gente vai ler aqui em newtons, certo? Ao mesmo tempo, aqui na beiradinha, certo? A gente vai ter um disco perfurado com um encoderzinho que, conforme o eixo gira, ele vai pegar basicamente o sinal como é que fala, luminoso e vai transformar isso em uma onda. Vai ser comparado com o clock do circuito eletrônico e vai dizer para a gente qual que vai ser a rotação em RPM, certo? Vamos para o ensaio. Ou antes disso, né, vamos ver o que a gente vai querer ensaiar. Então tem os registros, etc. Todo aquele esquema para a gente. Então a gente tem o encoder aqui, a gente tem a abraçadeira com a célula de carga aqui na frente. Aqui a gente vai ter transdutor elétrico de pressão, o medidor de vazão nosso vai ser o vertedor triangular, que estaria aqui, né, com o vernierzinho dele. E aí o que vai acontecer? Aqui a construção, né, como que faz a montagem da Pelton, você coloca ela aqui dentro, fecha a capota, coloca os coisinhos aqui, coloca o eixo, não foi desenhado. Tem o jato atingindo a concha. Vai ter a abraçadeira para a gente, que ele está mostrando atuando sobre a célula de carga. A gente já viu isso, né? Vai ser o mesmo esquema, né? Vai ter um raio de 0,16, a gente vai pegar calcular a potência, né? A gente vai pegar basicamente, né, o momento vezes a velocidade angular, onde o momento a gente vai calcular em função da força vezes o braço. Vamos dividir por 9,31 para poder pegar essa força em Newton e transformar ela para quilograma força. E vamos pegar a velocidade angular e multiplicar por 2π sobre 60 para a gente poder trabalhar com a rotação em RPM, certo? Para que a nossa expressão aqui da potência efetiva seja dada pela mesma equação que a gente tinha trabalhado com a bomba antes. Tá? No caso do medidor de pressão, a gente vai trabalhar basicamente com a medida do nosso transdutor elétrico de pressão. Ele vai dar o valor em bar, a gente vai multiplicar por 10,2 para chegar em... como é que chama? Em metros de coluna de água, certo? Vai ter o nosso medidor de rotação, que é basicamente a gente vai basicamente só pegar o valor dele em RPM e vai utilizar a equação da potência, etc. Medidor de vazão para a gente tem lá a equação do vertedor triangular, só que a gente tem o vernier, que já vai dar para a gente a vazão em metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, perdão. A gente vai simplesmente dividir por 60 para chegar em metros cúbicos por segundo, certo? E o teste experimental que a gente vai fazer vai ser o seguinte: ele vai basicamente consistir em simular na bancada, né, os dados de vazão, pressão, força e rotação para diferentes condições de operação para ela. Então, primeira coisa, a gente pegar, ligar ela, mantendo tudo zerado. Certo? E a primeira etapa, basicamente, para a gente manter, né, a vazão fixa, certo? Manter a queda fixa e, basicamente, a gente vai ir pegando o freio, né, e vai variando, né, o aperto sobre ela. Que a gente vai ter uma alteração na rotação da turbina para a mesma vazão, para a gente ir criando curvas. Então, a ideia para o primeiro ensaio nosso é basicamente esse aqui. Ó. Opa, carneiro, não. Pedro. Certo? São dois ensaios diferentes, tá? No primeiro aqui a gente vai fazer 3 aberturas. Eu chamei simplesmente de 1, 2 e 3, tá?
que é mais ou menos 30%, 60%, 100% de abertura para a válvula, tá? Mas eu coloquei só como 2 e 3, porque não faz a menor diferença para a gente isso, em porcentagem, até mesmo porque não é, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos manter a queda fixa, nós vamos manter a vazão fixa, e a gente vai, em função de colocar freio ou não, ou seja, e apertando, né, a braçadeira sobre o eixo, a gente vai ter diferentes rotações, e claro, em função disso, a gente vai ter diferentes potências do eixo. Lembra que esse termo aqui da potência é basicamente uma multiplicação deste vezes este, deste vezes uma constante, que é 1,731,708 vezes 10 menos 4. 10 menos 3, perdão. Para calcular isso. Do manômetro para a queda, né, multiplicar por 10,2. Esse aqui só pega esse valor e dividir por 60. A potência do jato é peso específico da água, 20 graus. E vai multiplicar, né, a altura da queda, né, vezes a vazão. Então, depois disso, pega um pelo outro, né, e acha o rendimento total. Então, vamos só pegar a potência efetiva, né, e dividir pela potência do jato. Tá? Mas para o nosso ensaio, a gente tem que manter a queda fixa e a vazão fixa. Tá? Manter a vazão fixa é simples. É basicamente manter a abertura da válvula num valor só, certo? A potência de acionamento num valor só. E, enfim, não tem muito segredo. Então tá lá tudo zerado. Você vê aqui que a braçadeira ela tá solta, é o que eu estou demonstrando ali, certo? Só claro que tem um pezinho sobre ela aqui que acaba influenciando de alguma maneira, tá? Nota que está até negativo aqui. Estou mostrando que você tem um encoder aqui, você tem o valor RPM que ele está dando, que é zero, porque ele está parado, tem o valor de pressão que ele está dando. É a pressão residual, provavelmente que a válvula está fechada. Aí a gente vai fazer o acionamento, né, da turbina. Acionamento da bomba, né, para tocar a turbina. E aí vamos colocar ela numa primeira abertura. Só fazendo um início de acionamento para a água poder chegar. Depois vou colocar na abertura que a gente inicialmente precisaria. E eu vou colocar agora a potência da bomba tal para a gente ter um certo valor aqui de altura manométrica. Eu vou tentar manter fixa, né? E abertura lá. Lembrando, braçadeira aqui de início ela está toda solta. Mesmo assim a turbina não gira ainda, né? Ou não estava girando, né? Até começar a girar mesmo. A gente não está percebendo a rotação dela, tá? Porque o celular não dá, como é que fala? A essa distância não dá esse tipo de visualização. Mas basicamente isso. Vou tentar manter ela aqui a 1 bar, certo? Ela vai estar dando para a gente aqui uma determinada rotação para uma vazão que vai ser uma vazão fixa. Então, 1 bar, tem lá uma rotação, está quase 1.200 RPM. Por enquanto não tem nada de força, a gente vai ter uma determinada vazão que está passando aqui pela turbina, certo? E vai ser uma vazão fixa, assim como a queda vai ser fixa. A gente não vai mexer nada aqui. A única coisa que a gente vai alterar vai ser o quê? A força, que vai, como é que fala? O nível de aperto aqui sobre a braçadeira. Então vai criar, né, diferentes atritos aqui sobre o eixo. Então a gente pega lá, uma força aparecendo, 2, não sei o que, a rotação caiu, e aí seria, né, pegaria o ponto, né, a altura manométrica e vazão mantiveram constantes, vai para o segundo ponto, onde vai ter um outro nível aqui de aperto, a rotação caiu, certo? E a pressão praticamente se mantém, tá? A gente não mexe em nada para ela. E aí um terceiro ponto qualquer, certo? A altura manométrica não variou, a rotação agora está bem pequenininha, está quase parando a turbina, 178,
rotações e 7,90 qualquer coisa newtons, certo? E depois disso a gente vai para um outro estágio, certo? Então eu abro aqui, por exemplo, a segunda condição aqui de abertura, né? Pego a potência da bomba e elevo justamente para a gente poder chegar numa, como é que fala? Para um outro nível de pressão, certo? Vou colocar ali de novo em 1 bar, o próximo disso, para a gente poder fazer de novo o mesmo ensaio. Faria eles 3 vezes. Então, tudo solto aqui, tá marcando praticamente zero, a rotação agora de 1.600 para a segunda condição, a vazão está bem maior, certo? Embora a pressão seja a mesma, tá? Tem bem mais vazão, porque a válvula está mais aberta agora, a potência que a bomba está fornecendo para o fluido é bem maior, certo? E a gente vai variando, né? O aperto que vai aparecendo sobre a abraçadeira, então a força varia, a rotação varia. E nisso a gente vai construindo. Então, a gente está mantendo, né? Pressão e vazão fixas, estamos variando a força que vai estar aparecendo sobre o eixo, e nisso a rotação vai caindo. Opa. E aí, o último ponto seria a abertura completa. Tá? Não necessariamente precisaria ser um bar, poderia ter escolhido qualquer outra pressão, certo? Mas resolvi colocar aí de um bar só para ficar bonitinho mesmo. Aí, para a terceira curva, né? Mesma rotação diferente, força praticamente zero. A gente tem que anotar qual que é a vazão, tem que anotar qual que é a pressão de trabalho, e depois a gente vem aqui e começa a variar. É como é que fala? O atrito com a abraçadeira, para a gente ter diferentes forças, né? Diferentes rotações, e por aí vai. Esse seria o nosso primeiro ensaio para a turbina. Certo? Terminado esse ensaio, o que a gente vai fazer vai ser resetar tudo. Deixa eu trazer para cá, só para adiantar. E nós vamos para o segundo ensaio. Nesse segundo ensaio, as equações, fazer os cálculos. Né? Opa. Aqui só mostrando a prática, né? Como constrói os diagramas topográficos. Se fizer explodir bombas, vai ser a mesma coisa, tá? Pro de turbina. Só que além do de potência, a gente vai ter de vazão também, para poder ser criado. Só um instantinho aqui. E a gente tem lá um segundo outro teste. Esse segundo outro teste, basicamente, ele consiste nisso aqui, ó. Em a gente, dessa vez, né, variar a vazão, certo? Mantendo a queda fixa e ter uma rotação que seja fixa para a gente também. Então, antes a rotação estava variando conforme a gente alterava a força, certo? Só que agora a gente vai alterando a força e vai tentar manter a rotação fixa. Para isso a gente precisa do quê? Variar a vazão para manter essa rotaçãozinha, certo? Essa é basicamente a ideia. Então é como agora a gente tivesse que manter a mesma rotação independente, né, da força que vai estar aparecendo. Então vamos dizer assim, ó, teria um grande consumo, apareceria uma grande força sobre a turbina, ela tem que manter a rotação para manter a tensão. Ah, não, acabou o consumo, já não tem praticamente mais nada, né? Já está madrugada. Então eu posso trabalhar uma vazão bem menor para poder manter aquela rotação. Então já é basicamente simulando, né, ela operando, né, dentro de uma hidrelétrica. Então, vamos ao segundo ensaio aqui. Avançando aqui, o professor chegou.
Então, eu vou lá colocar uma abertura qualquer. A primeira coisa, como a turbina está parada, tá, eu tenho que tirá-la da inércia para poder chegar no ponto dela. Então, inicialmente, estou aqui só dando uma aceleradinha, esperando que a vazão passe a operar. Essa aqui demanda um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer o acionamento, tá? A altura magnética se mantida constante, né? Assim como a rotação. Então, para a gente ajustar, né, ficar com a rotação que a gente queira trabalhar, em função de uma vazão fixa, a gente tem que ficar bastante caiado com esses valores. Né? Eu preciso que a potência de acionamento que vai influenciar na pressão e na abertura da válvula também vai influenciar na pressão, me dê uma condição tal que vai ser minha condição de operação. Quase, quase, quase. Aí, ó. Então, mantive aqui um bar para ser nossa queda fixa e a rotação de 1000 RPM. Tá? Aí vou ter uma vazão que vai ter que ser lida, certo? E uma força que inicialmente é zero. Aí esse seria o nosso primeiro ponto. Aí depois vou colocar uma outra força aqui, ou seja, a abraçadeira agora já atuando com uma força contra eletromotriz. E depois disso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que recompor, né, a rotação para voltar para 1000, certo? E tentar manter essa pressão aqui a 1 bar. Certo? Notei que tinha soltado aqui, por isso que estou reajustando. Nesses primeiros pontos aqui é normalmente um pouquinho mais difícil, qualquer aberturinha na válvula vai acrescentar uma vazão bem maior que normal. Então aqui ó, 1 bar e 1000 RPM, a gente vai ter lá uma força para ser lida, uma nova vazão, certo? E aí vai para um terceiro ponto. E por aí vai. Terceiro ponto, outra força aqui aparecendo para a gente faz a abertura da válvula, aumenta a rotação da turbina, aumenta a potência, na hora que aumenta a potência, a pressão efetivamente vai aumentar, a gente vai ter que abrir um pouquinho mais a válvula para poder fazer a pressão cair. Então a gente vai ajustando, né, quanto vai precisar de potência de acionamento para a bomba, né, e qual que vai ser a abertura, né, para a gente manter a altura manométrica fixa, certo? E esse basicamente é o procedimento. Alguma dúvida, gente, nele? Ou no anterior? Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Nenhuma dúvida até agora? Beleza. Então, basicamente, é só continuar pegando pontos aqui, que é a ideia mesmo, né? Vai ajustando, vai ajustando. Já fiz muitos aí, normalmente pego 3 só. Depois é só desligar a bancada. Tá? Então, basicamente é isso. Vai fazendo as etapas do teste e no relatório para apresentar a quantidade de curvas que a gente tem para esse daqui, ó, tá? Então, para o primeiro teste, a gente precisa das curvas, né? De eficiência em função da rotação, de potência efetiva em função da rotação e de vazão em função da rotação. Ele quer que a gente construa os diagramas topográficos em função da potência efetiva e em função da vazão, ou seja, os dois que foram mostrados para a gente. Não precisa ser 4, tá? A gente não fez 4 ensaios, a gente só fez 3, tá?
Então, vocês vão fazer com 3 curvas só. E para o segundo teste, a gente vai fazer os gráficos de eficiência em função da vazão e de eficiência em função da potência efetiva, certo? Depois a gente construi esses gráficos todos, notem, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais os diagramas topográficos. Então, darem um 7, né, mesmo próprio potência por rotação e vazão por rotação, já pode construir o topográfico em cima dele, na hora de representar. Tá? Então são no mínimo 5 gráficos a serem feitos e vai render uma análise bastante rica desse, fala, desse tipo de turbina. Tá? Então, pede para a gente construir, fazer uma análise dos dados, fazer uma análise dos resultados, ver qual que seria o campo de aplicação dessa turbina específico, né? Se essa turbininha que a gente vai ensaiar, se ela pode trabalhar no usina que seja de base, ou seja, para ela produzir ao longo de todo o ano uma potência fixa, né? Ou se ela é para uma usina de ponta, coisa do tipo, tá? Só fotinhos, né? As coisinhas. Certo? Dúvidas, senhores? As duas vão aparecer na hora de fazer o relatório. Sempre, Matheus, sempre. Tá? Então, basicamente é isso. Vou parar as gravações aqui.